Som. Meus irmãos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Convidá-los a abrir no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 41, meus irmãos. Vamos ler até o verso 59. A nossa esperança é que o Senhor, pelo Espírito Santo, fale conosco no íntimo do nosso ser e nos ensine a sua palavra, nos encha de alegria, de gozo espiritual. João capítulo 6, versos 41 até o 59, diz assim a Escritura, apenas ouçam, meus irmãos. Porque o pão, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Amém. Senhor nosso Deus, abre-nos, Senhor, o coração, a mente, o entendimento para a Tua palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, que a pregação da palavra transmita tão somente a verdade, o nosso coração e alma sejam cheios dela, para o louvor e a glória do Teu nome. Essa noite, nosso Deus, nós esperamos muito de Ti, das Tuas misericórdias e dos cuidados do Senhor conosco. Por isso, fale, Senhor, ao nosso coração, de maneira que a Tua palavra se torne clara, venhamos entender esse texto e louvar e engrandecer o Teu nome por grandes verdades nos ensinadas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, a princípio, ele pode parecer um pouco esquisito, pode parecer um pouco estranho para os irmãos, para qualquer pessoa, especialmente para as pessoas que não estão acostumadas com as Escrituras Sagradas. No verso 53,
Jesus diz claramente: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, olhando de uma forma como as pessoas que não são cristãos olham para a Bíblia, essa passagem parece um pouco estranha, né? Porque Jesus fala sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Claramente ele diz isso: quem não comer a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beber o meu sangue, não tem a vida eterna. Mas aqui nós não estamos falando de maneira nenhuma de coisas relacionadas a vampiros ou coisas assim que nós encontramos nos filmes, né? Também não estamos falando de canibalismo, né, de pessoas que comem pessoas. Não é nada disso que o texto fala. Mas eu quero começar lembrando aos irmãos que na época da igreja primitiva, logo após a morte de Jesus, nos primeiros séculos da igreja, no século I e no século II, os cristãos, eles foram acusados por parte de judeus e de tantos outros romanos e gentios que viviam em Roma, de serem canibais. Os cristãos eram acusados de comerem carne humana. Essa era, na verdade, uma acusação que circulava comumente no meio do Império Romano. E muitos cristãos, inclusive, eles eram rechaçados ali de grupos da sociedade, porque eles eram vistos assim, como pessoas, né, estranhas que comiam carne humana, literalmente comiam carne humana. Mas isso surgiu, essa ideia errada acerca da igreja, dos cristãos, surgiu exatamente por conta da celebração da ceia do Senhor. Porque quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, e isso também sempre foi assim, elas citavam as palavras de Jesus, que dizia claramente, ensinava claramente. Ele tomou, no dia em que ele celebrou a ceia com seus discípulos, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, comei. E ele pega o cálice com vinho e diz algo semelhante: este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós, bebei. Então, na ceia, Jesus ordena que os discípulos participem do seu corpo e do seu sangue, comam o seu corpo, a sua carne e o seu sangue. Mas veja, o que Jesus tem nas mãos, quando ele diz essas palavras, é um pão e um cálice de vinho. Não é o seu próprio corpo. Contudo, ele disse que aqueles elementos representavam o seu corpo, simbolizavam o seu próprio corpo. E que a igreja precisava estar unida a ele, ligada a ele, e aquele ato da comunhão era apenas uma revelação dessa verdade, de que a igreja estava unida a Cristo. Porém, os inimigos da fé cristã não entendiam isso, e quando os cristãos falavam acerca de comer o corpo de Cristo, eles falavam sobre beber o sangue do Senhor, o sangue de Cristo. As pessoas entendiam isso literalmente, como se eles estivessem comendo carne de pessoas e bebendo sangue humano. Claro que isso foi um erro, um equívoco, mas essa foi uma acusação muito frequente na história da igreja. Assim como, analogamente, nós batistas fomos acusados de muitas coisas no batismo, inclusive de atos imorais durante o batismo. Coisas, claro, que eram completamente infundadas, inverídicas. Mas pelo fato do batismo ser por imersão e geralmente ser feito em rios ou lagoas na época, os inimigos da fé, inimigos dos batistas, também acusavam-os de fazerem atos libidinosos, pecaminosos, imorais no batismo. Há inclusive gravuras, desenhos que eram feitos,
que existem até hoje, representando os batistas, batizando ali as pessoas, e eram atos muito imorais que são apresentados nesses desenhos, né? Mas veja, a igreja sempre passou por coisas desse tipo, e a ceia do Senhor, esse elemento, o pão e o vinho que nós participamos, ele também tem sido o alvo de muita confusão. Antes de desenvolver um pouco esse tema da ceia, eu gostaria de contextualizar aos irmãos essas palavras de Cristo aqui. Essa discussão, ela começa aqui no verso 22, ela começa a se desenvolver ali. O Senhor Jesus, ele sai de um certo lugar e se dirige ali a Cafarnaum, e uma multidão vai atrás de Jesus, elas descobrem aonde Jesus está, e então elas se dirigem aonde Jesus se encontra. E quando elas chegam diante de Jesus, elas se alegram na presença de Jesus, perguntam: onde o Senhor estava? Nós estamos atrás do Senhor. E Jesus diz a elas: vocês estão atrás de comida, vocês vieram atrás de mim por causa do estômago de vocês, pela comida que perece. E aí então ele entra na discussão, quando ele diz que ele é a verdadeira comida. Ele está dizendo que aquelas pessoas deveriam estar buscando a Ele e se alimentar dEle, comê-lo, não literalmente, mas ter em Cristo o verdadeiro alimento. Eles deveriam se preocupar com Jesus, em se alimentar de Jesus, em estar nutrido com o Filho de Deus e não com o alimento físico, que era o que eles buscavam. E nessa ocasião eles começam então a discutir. Eu vou voltar um pouco a passagem apenas para os irmãos entenderem. Jesus diz, verso 26, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confiou com o seu selo. E aquela multidão, as pessoas dizem, e nos dá essa comida? O que é essa comida? E Jesus então começa a falar que Ele é a comida. Veja, nossos pais, verso 31, comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer pão do céu. Eles entram nessa discussão acerca do maná porque eles estão pedindo que Jesus lhe mostre um sinal de que ele é realmente o Filho de Deus, o Messias. Eles querem ter certeza de que não estão com um impostor, que Jesus é de fato o Senhor, o esperado de Israel, o Filho de Deus. Aquelas pessoas, elas eram religiosas, elas tinham conhecimento da religião, elas tinham conhecimento das profecias, conheciam alguma coisa de religiosidade e praticavam uma certa religiosidade. Mas elas não eram salvas, eram religiosas, mas não salvas. E Jesus diz claramente, olha, eu já fiz muitos sinais, eu já ensinei vocês, vocês já viram, mas não creram. Ou seja, eles pedem um sinal e dizem assim, no passado Deus deu um sinal de que Moisés era o servo dele e ele fez cair maná do céu. Dê-nos um sinal, Jesus. E Jesus disse, eu já dei muitos sinais a vocês e vocês não creram. Não é por falta de sinais, porque os sinais estão presentes. A palavra é pregada, milagres são realizados e vocês não creram. E vocês não creram até hoje. O texto prossegue. Jesus diz, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, meu Pai, é quem vos dá. A ideia dos religiosos era que Moisés era um homem de Deus, porque ele fez cair maná do céu, pão do céu. Então essa é a discussão que dá início à discussão que nós vamos entrar no verso 41, quando Jesus diz que Ele é o pão do céu. O Senhor vai dizer que aquele maná que caiu do céu naqueles dias antigos de Israel no deserto não é obra de Moisés, é obra do próprio Deus, mas aquele maná era um pão perecível, era um pão que as pessoas comiam e morriam.
Não era um pão que alimentava para a vida eterna, como Jesus diz que ele era essa comida que alimentava para a vida eterna. E Jesus diz ainda: vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Ele está falando aqui daquela geração rebelde que morreu sem salvação. Comeram do maná que Deus deu, do sinal do céu, mas morreram, pereceram. Não têm a vida eterna. Contudo, ele diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, o que Jesus está dizendo àquela multidão é que eles eram meramente religiosos e não filhos de Deus. Eles não eram crentes, eles não criam na verdade, porque Jesus revelou a verdade para eles. Eles viram os sinais. E Jesus está dizendo que o único motivo pelo qual eles não são salvos é porque eles, de fato, não creram nos sinais que Cristo revelou e vinha revelando o tempo todo. Agora mesmo, nesta passagem, Jesus diz: eu sou o maná, eu sou o pão do céu, mas eles não criam nisso. Cristo continuava se revelando. O Senhor Jesus continuava demonstrando que Ele veio do céu, que Ele era o Filho de Deus, mas eles não criam. O verso 36, Jesus diz: eu já vos disse, veja, embora tenhais visto, não credes. E por que não creem? Porque a incredulidade, irmãos, cegava-lhes o coração e os olhos para crer em Jesus. Estava tudo diante deles, mas eles não criam. Isto é, eles não viam. Aparecia, tudo acontecia, mas eles não viam. A ideia de ver é a ideia de crer, de aceitar, porque na verdade eles viam o que acontecia, mas não criam naquilo. Então eles não recebiam com o coração. E aí então, a continuidade deste encontro é com os judeus. Primeiro uma grande multidão e depois os judeus que estavam ali em Cafarnaum. O texto diz que isso se deu na sinagoga de Cafarnaum, porquanto Jesus estava agora com os judeus, no verso 41, quando essa discussão está sendo desenrolada. E ali os judeus começaram a murmurar, ouvindo o que Jesus dizia acerca de si mesmo. E a palavra de Cristo era: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus estava dizendo que ele era o verdadeiro maná do céu, não aquele do deserto que Moisés, pela boa mão de Deus, deu ao povo de Israel durante 40 anos. Aquele maná era um pão perecível, era um pão que apenas sustentava fisicamente por algum tempo as pessoas, mas elas morriam depois. Jesus diz: eu sou o maná verdadeiro. Então os judeus, ouvindo Cristo dizer isso, não se conformavam e murmuravam, porque eles também não criam em Jesus. A incredulidade do coração deles era maior do que a fé que eles poderiam depositar em Cristo. Eles não tinham uma fé salvífica. Ouviam toda a declaração da verdade. É como um pastor que está pregando a salvação. Os homens estão ouvindo o chamado ao arrependimento, mas não se arrependem. Eles escutam as ameaças do inferno, mas não temem. Escutam que Deus vai julgá-los, mas não se importam. Estão ouvindo tudo, estão vendo, mas não creem. É exatamente o que acontecia com os judeus naquela sinagoga. Jesus dizia que era o maná e eles não criam. Na verdade, eles diziam: esse homem acha que nós somos loucos ou ele mesmo é louco? Porque nós sabemos que ele é Jesus, filho de Maria, filho de José. Seu pai é carpinteiro.
E agora ele diz que desceu do céu. Então, esses homens não conheciam nada da história da redenção, ou não criam nas profecias acerca disso. As profecias já traziam isso, Isaías já falava disso. O próprio evangelista Mateus, no seu evangelho, ele diz, citando o profeta Isaías, sobre o nascimento de Cristo por uma virgem. Então, eles só olhavam para Jesus no seu aspecto meramente humano, sem considerar que ele era o Filho de Deus. Então, eles negavam qualquer coisa neste sentido. Por que agora ele diz, desci do céu? Era o questionamento deles. Jesus diz àqueles homens para não murmurarem. Eles falavam baixinho, né? Como se fosse segredando alguma coisa um para o outro, murmurando. Mas Jesus escuta tudo, irmãos. O Senhor Jesus sabe de tudo, escuta os murmúrios, os segredos. E ele diz, não murmurem. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O problema daqueles homens é que eles não eram crentes. O Pai jamais os havia conduzido até Cristo pela fé. O Pai jamais havia graciosamente dado a fé àqueles homens. Então eles não podiam crer nestas coisas. Eles não foram agraciados a crer nestas coisas. Na verdade, o homem natural jamais pode crer nestas coisas. Ele sempre vai recusar, ele sempre vai rejeitar. Você rejeitou, eu rejeitei. Muitas vezes nós rejeitamos o Evangelho, nossos filhos rejeitam, nossos vizinhos rejeitam. Nós só não rejeitamos quando Deus opera em nosso coração, e é isso que significa ser levado pelo Pai a Cristo. Ser levado a Cristo é receber a fé salvífica e olhar para Cristo por meio da fé e crer nele, crer nas suas palavras, crer nas profecias, crer naquilo que ele ensinou. Mas Jesus diz àqueles homens, vocês não se preocupem com essas coisas, porque ninguém vai vir a mim. E a expressão vir a mim significa crer nele. Ninguém crerá em mim, ele está dizendo, se o Pai não lhe der a fé para isso. Então ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outras palavras, irmãos, só poderá ir a Cristo quem o Pai levar a Cristo. Por meio da fé, a fé que ele concede. Então o Senhor Jesus está explicando àqueles homens o motivo pelo qual eles não creem, o motivo pelo qual eles não aceitam que ele é o pão divino, o maná do céu, o verdadeiro pão do céu. Então o texto prossegue para a parte principal, quando Jesus começa a fazer várias afirmações acerca de si mesmo. A partir do verso 46, o texto diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Ele está falando de si mesmo. Ele está dizendo que ninguém viu a Deus o Pai, senão Ele mesmo. Ele veio do Pai, Ele viu o Pai, Ele conhece o Pai. E ele continua dizendo, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, ele está dizendo, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Agora perceba, irmãos, ele vai continuar ainda com algumas afirmações importantes, vamos já para citá-las aqui. Mas perceba que antes que o Senhor Jesus comece a fazer essas afirmações acerca de si mesmo, o texto traz aquela famosa construção em grego que significa ênfase, ou coisa muito importante que será dita. Em verdade vos digo. A repetição
A repetição, que é um elemento, na verdade, hebraico, mas Jesus falava hebraico, aramaico, etc. O Novo Testamento é escrito em grego, mas a ideia por trás é semítica, é hebraica. Então a ideia é, em verdade, eu vos digo agora algo extremamente importante. Eu lhes digo algo que vocês precisam prestar muita atenção. É o que Jesus está dizendo agora para eles. Prestem muita atenção. Então ele começa a dizer, ele diz, eu sou o pão da vida, este é o pão que desceu do céu, e todo que dele comer não vai morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pelo mundo é a minha carne. Perceba, ele começa a falar que o pão verdadeiro, aquele glorioso pão, não é o maná, mas é a sua própria carne, é Ele mesmo, a sua pessoa. Esse é o pão que desceu do céu. Ele começa a dizer que as pessoas, os judeus, precisavam se alimentar deste pão, comer deste pão, ser nutrido por Ele, por Cristo. Meus irmãos, os judeus, quando ouviram isso, eles começam literalmente a questionar Jesus Cristo, talvez questionando até mesmo a sua sanidade, como se o Senhor Jesus estivesse louco. Muitas pessoas achavam que Jesus era louco, questionavam isso. Aqui, provavelmente os judeus começaram a pensar assim, veja, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, isto é, eles começaram a reunir entre si e começaram a questionar as palavras de Jesus, entre eles mesmos. Como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Veja, eles estavam percebendo que a ideia era impossível. Como é que Jesus vai nos dar de comer da sua própria carne? Aí então, o verso 53, que é o centro da nossa pregação, irmãos, é quando Jesus diz mais enfaticamente ainda, em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não há maneira de ser salvo sem participar do corpo e do sangue de Cristo. E aqui eu não estou dizendo que participar da ceia salva. Eu não estou dizendo que vocês serão salvos porque vão participar da ceia. Esqueçam essa ideia. Muito menos significa literalmente comer a carne de Jesus. Claro que isso é um absurdo, não é isso. Os judeus estavam impressionados porque Jesus falou enfaticamente essas palavras e eles começaram a ver o tamanho do absurdo, comer a própria carne, beber o sangue dele. Como isso é possível? Mas é claro que o entendimento não é literal. Assim como ele já havia dito que ele era o pão do céu, e ele não era um pão, ele era um ser humano, mas ele disse, eu sou o verdadeiro pão do céu, eu sou o maná do deserto, o verdadeiro maná do deserto. Aquele era apenas um tipo, eu sou o verdadeiro, mas ele não era maná, ele não era pão, ele era uma pessoa, um homem. Então, nós não devemos tomar literalmente suas palavras, porque ele já começa nos dando essa pista de que não são literais as suas palavras. Mas veja, irmãos, há algo literal aqui, que é, de alguma forma, participar de Cristo, ser nutrido por Jesus Cristo, participar da sua carne e da sua ressurreição. Em outras passagens das Escrituras, nós somos ensinados que nós participamos da sua morte e da sua ressurreição.
Mas nós não morremos na cruz do Calvário e também não ressuscitamos ali no terceiro dia quando Ele ressuscitou. Na verdade, nós nem ainda morremos e a ressurreição virá num tempo futuro. Mas a Bíblia diz que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, porque a sua morte é as primícias, a sua ressurreição é as primícias. Ele morre para vencer a morte e ressuscita como a primícia dos que dormem. E é a certeza de que todos os que estão nele ressuscitarão com ele, como ele. Esta é a grande certeza do Evangelho que Cristo nos dá. Mas veja, é preciso participar dele. Você precisa estar nele. E as palavras de Cristo, irmãos, devem ser tomadas por nós com muita seriedade. Em verdade, de novo ele diz, no verso 53, a repetição que enfatiza a importância. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ou seja, vocês não têm a vida eterna. Se você não participar da carne do Filho de Deus, o Filho do Homem, se você não participar do sangue dele, não beber o sangue dele, você não tem a vida eterna. Então, irmãos, qual é o significado dessas palavras?